E eu comecei na televisão como figurante. Eu ia na TV Bandeirantes, na época, isso na década de 80, ela tinha uma novela que chamava Os Imigrantes. E eu tentei várias vezes, eu não tinha o tal do DRT, que é o registro de ator, pra gente poder abrir a boca na televisão, tem que ter esse registro. E aí eu comecei como figuração. Sei. E foi uma das experiências mais gostosas e mais aterrorizantes. Pra ser figurante, não precisa então de ter a carteirinha. Não, mas você não pode abrir a boca. Sei, Você vai ser aquele close de nuca, sei. você vai ser aquela calça desfocada que passa no Sei. final, atrás do ator principal. Sei, E eu usei isso na época, na novela Os Imigrantes, acho que teve 4 ou 5 fases da novela, e eu fiquei nas 5 fases, deixava crescer a barba, deixei crescer cabelo na época, eu tinha, né, gente? Tinha bastante até. E pra aprender, mas ao mesmo tempo eu aprendi o quão cruel algumas pessoas deste meio, hoje em dia não mais, eu tô falando em 1980, Certo. tá? Que eram assim, um querendo pisar no outro. O figurante era muito maltratado. Eu lembro que a gente chegava na Bandeirante, 5 horas da manhã, e ficava do lado de fora, esperando alguém da produção chegar para nos autorizar a entrar. E lá, frio, chuva, Nossa. garoa, e você do lado de fora esperando. Parecia um postinho do SUS, né? Sim. Hoje em dia é assim, pra você ser atendido, tem que chegar 5 horas da manhã. Pois é. E aí eu lembro de muitas coisas que faziam com a gente, e eu ficava olhando e falava assim, se um dia eu conseguir chegar a ser alguém nessa profissão, eu jamais vou deixar fazer um figurante ser maltratado perto de mim. Precisei fazer em algumas produções que eu estava, não de discutir nem nada, mas assim, não, querido, ele vai comer na minha frente porque ele tá aqui desde as 5 da manhã, eu cheguei a 1 hora da tarde pra gravar. Ele tá com fome. Você chegou a presenciar isso daí? Sim, sim. Não deixam, quando chegam os atores, dá licença que ele tem que comer. Eu falei assim, não, ele tá aí desde as 5 da manhã, ele tava lá fora quando eu cheguei. Ah, isso no caso quando você já tava como ator. Como eu já tava com ator. Sim. Porque a gente, imagina, eu lembro, contei até na época do podcast do Wendel, e na novela Os Imigrantes eu tinha que carpir. Era uma novela de época do Benedito Rui Barbosa, e eu tinha que fingir que tava carpindo. E era no alto de uma colina ali, assim. E eu carpindo aquilo, 2, 3 horas, eu falei, gente, quando eu olhei, eu já tinha aberto uma cova de 7 palmos, né? Quando eu olhei pra trás, já tinha mudado a cena, eles estavam em outro lado e ninguém me avisou. Nossa. E eu, assim, morrendo de calor, suado, desci com a enxadinha. Quando eu cheguei na produção, levei o maior esporro. Onde é que você tava? Dá isso daqui, vai pra lá. Nossa, que falta de consideração. Então tinha muito isso. Hoje em dia não pode mais. Existe uma ética necessária na nossa profissão que hoje em dia não pode mais. Mas comecei como figurante, não me arrependo. Depois de um tempo, o próprio diretor Henrique Martins, que dirigia o novela Os Imigrantes, foi meu diretor na primeira e na segunda novela que eu fiz no SBT.